Isso acontece. Deus sabe. E nós vamos estar falando um outro texto que eu sinto que Deus me trouxe também, eu trouxe ao meu coração. E é Lucas capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 38 até o versículo 42. E o título da pregação é Escolha a Boa Parte. O texto também está aqui projetado se você precisar. Se você quiser acompanhar na leitura, fica à vontade. Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra de Deus é toda preciosa, e esse trecho aqui faz parte de um trecho maior que eu tenho no meu coração, várias histórias, uma atrás da outra, e essa história particularmente, quando Jesus interage com as pessoas, conversa, reage às ações, às decisões das pessoas, fala muito ao meu coração. Porque não é um Jesus distante que nós adoramos, cantamos, mas um Jesus presente aqui, que conversou, que teve amizade com pessoas e que para nós deixou o exemplo, para nós deixou as palavras que marcam a nossa vida para toda a eternidade. Essa visita aqui, irmãos, que Jesus fez nessa vila, nessa aldeia, ele fez antes de um acontecimento com essa mesma família. Jesus amava muito a família de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram 3 irmãos que viviam em Betânia. Betânia é uma cidade, né, a mais ou menos 3 quilômetros, 3 quilômetros e 200 de Jerusalém, ou do templo. E Jesus, não era difícil para Jesus passar por lá. Ele passou por lá pelo menos em 3 ocasiões que é mencionado nos evangelhos. Mas aqui, nessa ocasião, foi antes de que Lázaro morresse e fosse ressuscitado por Jesus. Aquele texto clássico, né, que nós conhecemos. Lázaro morreu e ressuscitou, isso você encontra em João capítulo 11. Tá? Quando você junta os evangelhos, você tem a história, você entende a sequência dos acontecimentos. Quando você junta Mateus, Marcos, Lucas e João, aí dá para formar o quebra-cabeça e ver que fatos ocorreram em que sequência. Então, quando Jesus visitou aqui nessa ocasião, não havia acontecido ainda a enfermidade, a morte e ressurreição deste homem, Lázaro, irmão de Marta e Maria. Então, no capítulo 11 de João, só para os irmãos voltarem um pouquinho e pegarem um pouquinho das características desta família, João capítulo 11, que é o capítulo em que fala da morte e ressurreição de Lázaro, olha o que observa a respeito desses 3 irmãos. Vai mencionar um pouquinho aqui, né? João 11 diz assim, ó. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E aí vai lá no versículo 5, diz assim: Ora,
Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ama todo mundo, não é verdade, irmãos? Mas quando fala aqui especificamente, era de um carinho, uma proximidade, uma certa afeição particular que Jesus tinha. Jesus não tinha como, no corpo físico dele, ter tempo para tudo e para todos. É impossível, né, irmãos? Nem Jesus conseguiu fazer isso. Então, os líderes, os pastores não podem se frustrar, porque não dá, né? Mas Jesus Cristo, propositalmente, ele parava, ele passava, visitava na casa dessas pessoas, e esses 3 irmãos aqui eram irmãos que Jesus tinha, por alguma razão, né, uma proximidade maior. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E então, sabendo um pouquinho, né, desses 3 irmãos aqui, e de que Maria foi uma que, pouquinho próximo à morte de Jesus, ela chegou na ocasião, no local onde Jesus estava, ela derrubou unguento, né, propositalmente. Está lá em João capítulo 12, versículo 3, a história de fato, né, que ela fez, diz assim, João 12, 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, numa ocasião mesmo, como eu falei antes da morte, Maria chega e derruba um perfume muito caro, uma coisa preciosíssima, e o cheiro tomou conta do lugar, e ela enxuga com o próprio cabelo. Isso mostra que ela é uma mulher desprendida, uma mulher que valorizava tanto a pessoa de Jesus que não tinha nada valioso para ela mais. Ela derrubou o que talvez juntou a vida toda para juntar, não sabe a pessoa que se dá assim, né? E ela fez para Jesus, né? Então dá para entender um pouquinho do amor que eles tinham também para com Jesus Cristo. Mas volta para o nosso texto principal, Lucas capítulo 10. Que Jesus Cristo passou nessa aldeia para visitar essa família. E quando chegou lá, Marta chamou Jesus para ir para casa. Então os irmãos veem a característica muito peculiar dela, no versículo 38 mesmo, né? Marta o recebeu em sua casa. Então, para uma mulher judia receber um judeu, né? Ela teve talvez quebrar algumas barreiras culturais para ela poder ser hospitaleira com este homem. E ela então fez isso, este homem que ninguém mais é do que Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Jesus Cristo entra, tem essa cena muito bonita, mas fala que enquanto Jesus Cristo estava ali na casa, a irmã Maria, ela logo de imediato se assentou aos pés de Jesus. Ela se assentou aos pés de Jesus e ela ouvia as suas palavras. Ela não fez mais nada, ficou fazendo só isso. Mas o que Marta fez, versículo 40? Ela andava distraída em muitos serviços. Logicamente, como uma hospitaleira, como alguém que quer receber alguém em casa, todo mundo se preocupa, né? Você se identifica com Marta nessa situação? Alguém liga para você e fala, tô indo aí, tô chegando em 10 minutos. O que você faz? Você fica lá no portão esperando? Ou você tenta pôr em ordem a sua vida em 5 minutos? Joga todas as tranqueiras, as sujeiras naquele quartinho de bagunça, né? Fecha lá, tranca. Joga o pó embaixo do tapete. Logicamente eu estou exagerando aqui. Mas por quê? As pessoas, particularmente as mulheres, têm aquele estresse, aquela ansiedade. Eu tenho que deixar pelo menos, né, no jeito, para não descobrir como a gente é aqui durante a semana, né? E a Marta, ela logicamente, quando ela chamou Jesus, ela quis fazer o melhor. Ela estava muito distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Então, além dela estar preocupada para fazer algo bem feito, ela estava preocupada que ela não tinha ali a sua irmã do lado fazendo alguma coisa também. Então, aqui nós vemos a característica, as irmãs eram bem diferentes. A Marta tinha uma grande hospitalidade, uma ótima intenção. E Maria também. Mas elas tomaram decisões diferentes umas das outras. E dá para perceber o drama, dá para perceber então o coração, a agonia ou a angústia da Marta nessa preparação do que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava lá. O versículo 41
fala que não só ela estava distraída, como diz a versão nossa aqui, mas o 41 diz que ela estava o quê? Ansiosa e preocupada. Não é bem característico das mulheres, especialmente quando vão receber uma visita. Não é incomum, não só naquela época, mas hoje em dia, né? Ah, mas eu tenho que... Mas não precisa fazer nada. Ah, mas tem que dar uma limpadinha. Essa limpadinha significa faxina, às vezes, né? É jogar água de cima para baixo, é limpar a janela, é fazer isso, aquilo. Mas não precisa, a pessoa nem vai aí. Mas aí faz aquela limpeza que faz um ano que não limpa aquele lugar, mas limpa. Marta era esse tipo de pessoa que se preocupava. Ela não só se distraía com isso, mas ela ficava ansiosa, ela ficava preocupada em muitas coisas. Mas o interessante dessa história, irmãos, que nós podemos aprender nesse texto, é que além de Marta ter a hospitalidade, um coração enorme, porque foi ela que chamou Jesus, interessante, não foi Maria, né? Foi ela que falou, venha. Nós podemos aprender uma parte negativa e uma parte positiva. Aliás, positiva e negativa. Positiva, hospitalidade. Negativa, alguém muito presa, ou escrava, ou serva dos detalhes. Talvez o detalhismo ou perfeccionismo causava um peso sobrenatural na vida dela que impedia ela de fazer o que a própria irmã fez. E eu coloquei aqui de que a pessoa, então no caso Marta, por estar presa ao detalhismo, ela se sobrecarregou e ela se distraiu. Ela se sobrecarregou, trazendo um peso de ansiedade, imaginando o que Jesus Cristo valorizava. Talvez na cabeça dela, como é na cabeça de toda a pessoa recebendo alguém, falar, puxa, mas e se? E se ele vê que isso está quebrado, ou está sujo? E se a impressão que fica é essa? E se? Então, o sobrecarregado por coisas que talvez nem aconteceriam, é algo que pode vir em alguém que estava ansiosa por causa disso. Outra coisa é distração, porque ela estava com a cabeça ligada em arrumar tudo, limpar tudo, preparar comida e tudo. Ela esqueceu de conversar ou de ouvir as palavras de Jesus Cristo. Então, sobrecarregamento e também a distração são produtos da Marta quando ela estava então ansiosa com a presença de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, graciosamente, ouve, né? Porque, olha, ela estava tão estressada que ela pôs Jesus para trabalhar. Dá para perceber, irmãos? Olha aqui. Não, ela não falou para Jesus ajudar ela, mas ela falou assim, Jesus, olha aqui, olha, percebe o que ela falou? Ela aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Olha, irmão, ela chegou para Jesus, aquele que foi hospedado, e falou, o senhor não vai fazer nada? Olha, ao invés de receber bem, falou, o senhor não vai fazer nada? E o que Jesus fez? Graciosamente, Jesus falou, Marta, Marta. Dá para perceber o carinho de Jesus, irmãos? Jesus falou 2 vezes, Marta, Marta. É mais ou menos assim, vem aqui, Marta. Vem aqui, Marta. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Alguns comentaristas, irmãos, falam que ela estava querendo fazer uma banquete. Talvez fazer o prato de arroz não sei o quê, feijão não sei o quê. Eu estou contextualizando o Brasil, né? Acho que nem arroz e feijão tinha naquela época. Mas ela queria fazer aquele prato, aquela receita especial da avó. E porque Jesus é especial, mas ela ficou assim. Ela sofreu por causa dessa ansiedade dela. Alguns comentaristas dizem que uma só coisa necessária é que Jesus só estava preocupado com um pratinho simples. Não precisava ser 10 pratos. Não é essa a ideia, irmãos. O que isso quer dizer? Não é que ele estava querendo uma comidinha simples só, ou um pratinho, uma receita. Não era isso. Era a ideia de que ela estava olhando para o lugar errado. Ela estava focando na coisa errada. Ela estava preocupada em ter tudo perfeito, tudo certinho. E com esse estresse dela, ela levou a irmã dela e até Jesus no meio disso. E Jesus carinhosamente, graciosamente disse, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Jesus até repreendeu com amor e carinho e falou, olha,
A parte que ela escolheu eu não vou tirar, não. Eu sei que você está querendo falar para eu falar para ela, vai, ajuda, mas eu não vou falar para ela, sabe por quê? Porque ela fez o que é certo. Ela escolheu a coisa, exatamente a coisa mais importante. E foi o quê? Sentar e ouvir. Sentar aos pés de Jesus e ouvir as palavras de Jesus Cristo. Então, um bom exemplo que nós aprendemos, né, da vida de Maria, é que ela, por alguma razão, a gente não sabe toda a história da vida dela, por que ela é uma pessoa assim, né? Que depois, no final lá, ela continuou com aquele coração, pegou o que é mais valioso. É uma pessoa desprendida, inclusive, até das coisas materiais, porque ela pegou o que era de mais caro e derrubou nos pés de Jesus e enxugou com o cabelo dela. Por que Maria era assim? De alguma forma ela aprendeu, ela queria receber bem Jesus, mas ela aprendeu como receber bem Jesus. Que era estar com Jesus, era a proximidade com Jesus, ouvir as palavras de Jesus. A prioridade dela era essa. O que nós podemos aprender, irmãos, é que primeiro, antes de preparar para Jesus, estarmos ocupados, servirmos a Jesus, precisamos ouvir de Jesus. Precisamos estar próximos a Jesus. Precisamos nos desprender de tudo que nos ocupa e nos distrai e nos preocupa para ficarmos ali com Jesus. A nossa comunhão. O que é importante para você, meu irmão e minha irmã? O que é importante para você como cristão? A parte exterior, a liturgia, ritual, o como vai ser, como que vai aparecer, ou o coração, o interior, como que você está com Deus? O que é mais importante, o exterior seria os pés ocupados, a mão ali ocupada, a mão na massa, ou o coração quieto, submisso, o ouvido aberto, sedento, o coração esperando as palavras eternas de Jesus. Devemos sim nos ocupar na obra. Alguns podem usar esse texto e falar, tá vendo, pastor? É por isso que eu não me envolvo com nada na igreja. Eu gosto só de ouvir a pregação. Não é isso não, irmão. Não saia daqui com essa mensagem. Não é isso que estou falando. A aplicação seria, vamos nos ocupar muito servindo a Deus. Amém, irmãos? Mas antes disso, vamos fazer o que é mais importante. Vamos começar igual Maria e continuar igual Marta. Podemos falar isso? Vamos começar igual Maria e continuar igual Marta. Jesus ensinou graciosamente que a Maria escolheu a melhor coisa. Assim, ouvir, ter o coração preparado. E aí sim podemos e devemos servir. Na verdade, Jesus já falou isso em outra ocasião. Olha lá em João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. João 15, verso 5. Eu não tenho aqui na tela, tá, irmãos? Os irmãos vão ter que abrir aí. João 15, 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus está falando. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, o meu encorajamento aqui como pastor é, vamos cada vez mais ocupar nossas mãos, vamos servir a Deus, vamos nos ocupar, é bazar, vamos nos ocupar, é coral, vamos nos ocupar, é escola bíblica, vamos nos ocupar, é chamunhão, vamos nos ocupar, vamos nos envolver, irmãos. Incentiva um ao outro, você vê alguém parado lá, liga, irmão, você pode, você não pode, tem como mudar, tem como fazer, vamos todo mundo fazer, vamos incentivar uns aos outros, mas não faça isso sem antes você estar sentado aos pés de Jesus e ouvir as vozes de Jesus. Sabe por quê? Porque se você fizer isso primeiro, você vai ver o resultado. Você vai ver como Deus vai prosperar, vai abençoar sobre medida aquilo que fazemos, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós fazemos na nossa força, na nossa sabedoria, você vai fazer para o relatório, né? Eu fiz.
mas frutos eternos, frutos que vão marcar e transformar vidas só através da pessoa de Jesus Cristo. De novo, eu preciso dessa mensagem porque eu tenho dificuldade com detalhismo. Eu já falei isso domingo passado, né? Então, eu tenho muito da Marta na minha vida. Eu tenho muito de querer fazer tudo e fazer o melhor, porque é para Deus, afinal de contas, né? E a gente tem essa desculpa lá no coração. É para Deus, eu tenho que fazer o melhor. E é verdade, irmãos. Só que o próprio Jesus falou, a boa parte, sabe o que é? Não é se preocupar em fazer o prato perfeito, em limpar, deixar brilhando. É que você senta aos meus pés e ouça a minha voz. Primeiro. Aí sim você vai fazer o melhor. É isso, irmãos. É essa a ideia. E eu queria te encorajar a isso. E eu queria te desafiar o seguinte. O que é sentar aos pés de Jesus e ouvir as palavras de Jesus? O que isso na nossa vida é? Praticamente duas coisas fáceis que todo mundo sabe, ou ouve todo domingo, todo dia na igreja, na verdade, né? Oração. É você dobrar o seu joelho com o coração submisso a Deus e falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso tomar uma decisão, eu não sei o que fazer. E você que às vezes tomou essa decisão 1000 vezes, você já está acostumado, você já é experiente. Não, isso aqui eu sei de cor. Seja humilde, ora, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu sei fazer, que o Senhor já me ajudou a fazer anos e anos de afinco, mas vá à frente, proteja-me, guia-me. Feche portas que o Senhor não quer, abra as que o Senhor quer. A oração nos relembra de quem somos, irmãos. Estarmos aos pés de Jesus. Isso traz honra para Ele e nos coloca no nosso lugar, submissão. E como que nós ouvimos Jesus? Através da palavra. Se você dedica tempo lendo. Eu tenho, por causa do ministério, tempo que eu preciso investir na palavra de Deus, até para trazer alimento para os irmãos, para as ovelhas. Mas eu não devo e não posso me conter com o tempo que eu invisto só para isso, que já é bastante. Mas eu preciso me alimentar antes de eu fazer isso. Dá para os irmãos entenderem? Eu preciso me focar mais em ouvir mais a Deus para mim primeiro, antes de eu trazer para os irmãos. Entendeu, irmãos? Eu preciso me alimentar para estar saudável, para poder abençoar a sua vida. E eu te encorajo a fazer a mesma coisa. Não se contenta domingo à noite, domingo de manhã. Não se contenta com esse momento especial que temos, que é muito bom, mas não é o suficiente para te manter firme, para te manter forte durante a semana que vem por aí, irmãos. Então você precisa de refeições diárias. Então, crie o hábito de abrir a Bíblia, de orar, de ler, né, a palavra de Deus e de ter um momento de oração todos os dias, para você, para o seu próprio bem. O meu conselho para você é fazer isso. A boa parte. Escolha a boa parte. E Maria escolheu. E aí, quando você escolher a boa parte, se ocupa igual Marta. Faz o melhor, tá? Então eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. E juntos nós vamos agradecer a Deus pela palavra e pedir a ajuda dele naquilo que ele já nos tocou. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra inspirada, preciosa, que eu não havia planejado falar disso até hoje à tarde. Até agora à tarde. Mas o Senhor colocou isso no meu coração. E quão necessitado eu sou, Pai, de estar bem nessas duas áreas também. Orar mais. E ter o estudo da palavra para mim, estudo pessoal. Senhor, me ajuda, Pai, para que eu possa ser uma bênção. Porque sem o Senhor eu não posso fazer nada. E eu sei que cada irmão e irmã aqui também necessita, carece da mesma coisa. Ajuda-nos a, como Maria, nos assentarmos aos teus pés e ouvirmos a tua voz. E assim feito, ó Pai, ajuda-nos a nos ocuparmos, como Marta, para darmos o melhor. Senhor Deus, oramos assim, que o Senhor toque nos corações aqui. E se alguém aqui que não aceitou Jesus, que hoje faça. Em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, todo mundo ainda com o olho fechado. Deus tocou no seu coração, você já é um cristão, você já aceitou Jesus, mas tem algo que precisa ser ajustado, você precisa orar mais e ler mais a Bíblia.
Você precisa fazer mais como Maria. Pastor, ore por mim. Levanta a mão. Amém. 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 Que Deus te ajude. Talvez você está aqui e nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Pelo que eu conheço, posso estar enganado, eu creio que aqueles que aqui estão já sim fizeram, já tomaram essa decisão. Mas se você tem alguma dúvida a respeito, quiser falar comigo, eu estou à disposição. Oremos encerrando. Senhor, obrigado, Pai, pela vida dos irmãos que manifestaram, Pai, o desejo, a necessidade disso, de orar e ler mais a Bíblia. Oramos por aqueles, ó Pai, todos, ó Pai, que carecem e clamam ao Senhor por ajuda nessa área, a começar em mim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos assim, fortalecidos em Ti, humildes, submissos, prontos para fazer para o Senhor. E que o Senhor traga muitos frutos dos ministérios que saem de nossas mãos. Porque primeiro nosso coração está certo, nosso ouvido está em Ti, nosso joelho está diante do Senhor. Oramos assim e abençoe, Pai, o restante dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.